Neste fim de semana, um dia antes da eleição, Pablo Marçal cumpriu aquilo que havia prometido. De fato, Pablo Marçal é um marginal da política. E já foi condenado lá atrás por roubar velhinhas aposentadas. Eu não sei como a Justiça Eleitoral permite a avacalhação total de um processo eleitoral de uma cidade que é a maior do país e uma das maiores do mundo, São Paulo. O que foi que ele cumpriu? Qual foi a promessa? A de sacanagem, a de safadeza. Ele falsificou um laudo, vejam só, uma falsificação grotesca de um laudo assinado por um médico que já faleceu há 2 anos, fez essa postagem nas suas redes sociais e esse laudo atestava que o Guilherme Boulos usou ou usava cocaína. Jogou nas redes sociais, mandou a quadrilha dele da internet espalhar, Boulos tomou conhecimento, acionou imediatamente o Tribunal Regional Eleitoral, que já mandou remover o laudo, o atestado, seja lá o que for, a fraude que ele fez. O dono da clínica, amigo dele, vejam só, a data do laudo, do atestado, nessa data o Boulos estava com o vereador de Osasco, o cara tem provas. Esse Marçal precisa ser preso. E eu ainda acredito que ele será preso. Não é possível. Até o Silas Malafaia pediu a prisão do Bolsonaro, do Pablo Marçal. Curta esse vídeo para ele ganhar relevância. Aí a Polícia Federal já abriu o inquérito. Tá aqui, olha, no Brasil 247. Polícia Federal abre inquérito contra Marçal, o marginal da política. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o laudo médico falso divulgado pelo ex-coach Marçal na sexta-feira 4, isso ocorreu ontem, né? Na qual sugeriu que o candidato à Prefeitura de São Paulo, Boulos, havia testado positivo para o uso de cocaína. Após a denúncia, a equipe do Pessoalista, como frisei para vocês, buscou o Tribunal Regional Eleitoral e solicitou a remoção imediata. A decisão foi tomada após serem constatados indícios de falsificação no laudo, configurando propaganda eleitoral irregular. É um canalha, coisa de bandido, de vagabundo, de camarada que não tem nenhum tipo de compromisso com a democracia e com o seu eleitor. Amigos, esse cara roubou velhinhas, foi condenado, esse cara estava com gesso até o último debate, inventando uma lesão que não existia após a cadeirada que ele levou do apresentador José Luiz da Atena. E com certeza, da Atena, você ficou marcado para a história da política brasileira, viu, companheiro? Talvez você não tenha entrado na eleição errada não, viu, da Atena? Você entrou na eleição certa. A eleição que lhe deixou aí marcado para a história. Vejam só aqui a canalice. Além do documento ser falso, expliquei já para vocês, o médico que supostamente assinou o laudo já morreu. E a fraude na assinatura foi confirmada pela secretária do falecido. Nem os mortos são respeitados. O dono da clínica, como eu frisei para vocês, é amigo do Marçal. O nome dele, Luiz Teixeira da Silva Júnior. Clínica Mais Consulta. Já foi condenado por falsificação de documentos públicos. A Polícia Federal agora vai para cima. Esse cara tem que ser preso também. Se forem comprovadas as acusações e os indícios de fraude já estão aí, foi uma fraude grotesca, uma fraude de puro desespero, lamentavelmente pessoas vão acreditar, pessoas que acreditaram na mamadeira de piroca de 2018, né? Que era um absurdo. E eu olhava aquilo e dizia, não, ninguém acredita nisso. Mas quando eu vi pessoas... Amigos meus, eu voto lá nesse tal de Haddad porque em 2018 o Haddad ainda não era conhecido. O Lula foi impedido para não ganhar as eleições, prenderam o Lula, forçaram a prisão do Lula em 2018 para que ele não pudesse sequer participar dos comícios. Lançaram o Haddad e o Haddad era conhecido em São Paulo, não no Brasil. Inventaram mentiras e mais mentiras. O método bolsonarista de fazer política. Esse método Marçal, ele é muito pior do que o do Bolsonaro. Ele é pior do que o Bolsonaro. Jamais imaginei que encontraria um cara tão baixo, tão vil, como o Bolsonaro encontrei agora. Né? O Moro, que é um outro político que eu tenho uma aversão, é vil.
Mas ele não faz essas sacanagens. As sacanagens dele são outras, né? São os porões, como fez como juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Eram dois que eu tinha versão, Moro e Bolsonaro. Tem vários aí, né? Tem o Lira que eu detesto, né? E agora, esse Marçal é o que existe de mais podre na política brasileira. Ministra Carmen Lúcia, a senhora não ter colocado na pauta do TSE o processo do PRTB, a ação que foi movida pela viúva de Levi Fidelis, porque ela alega que tomaram o partido dela, que quebraram o regramento do partido dela. É lamentável que o Tribunal Superior Eleitoral não tenha agido no momento que deveria ter agido. É lamentável, porque a justiça eleitoral ela tem que ser célere, porque o povo precisa saber logo das coisas. Então, isso aqui é uma vergonha, uma esculhambação. Minha solidariedade a Guilherme Boulos, minha solidariedade à família do Boulos, minha solidariedade ao povo de São Paulo. Que Deus dê juízo às pessoas